Retirar um versículo de seu contexto imediato pode levar a pessoa a uma interpretação que o autor bíblico nunca pretendeu fazer. Versículos isolados podem ser usados, inclusive, para criar fanatismos ou doutrinas que não são apoiadas pelo ensino geral das Escrituras. Você deve estar procurando exemplos? Eu vou dar para vocês. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem é frequentemente usada de maneira errônea para justificar realizações pessoais, enquanto que no contexto original, Paulo está falando sobre enfrentar tanto a abundância quanto a escassez. Alguns podem deliberadamente tirar versículos do seu contexto para também apoiar agendas políticas, pessoais ou até ideológicas. Eu vou dar outro exemplo para você. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, é dito assim: não julgueis para não serdes julgados. Fora de contexto, essa passagem de Jesus é utilizada para argumentar que qualquer forma de julgamento é errada. Eu já vi muitas pessoas falando assim: Deus não julga ninguém, porque Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados. Ora, como está sendo mal interpretada esta fala de Cristo? No contexto original, nós vemos que Jesus nos recomenda a julgar com justiça e não a não julgar. Julgar com justiça, evitando acima de tudo a hipocrisia. Depois você pode ler isso de maneira mais ampla em Mateus capítulo 7, desde o versículo 2 até o versículo 5. Tanto é que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: porque eu bem sei que pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fora de contexto, essa é outra passagem utilizada frequentemente para dizer que Deus está prometendo uma prosperidade imediata e sem limites. Porém, quando olhamos no contexto original, nós vemos que ali Deus estava falando aos exilados judeus da Babilônia, promovendo ou prometendo para eles que haveria uma restauração do país após os 70 anos de cativeiro. Posso dizer outra palavra para você, outra passagem que também é mal interpretada por falta de hermenêutica, de exegese? Vamos lá. Em 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Fecho aspas. Que passagem mais misógina, não é? Claro. Fora de contexto, essa passagem é citada para defender que as mulheres devem ser subjugadas, que devem ficar sempre em silêncio, que elas não podem ter voz ativa na igreja. Porém, nada mais fora da realidade. Quando você observa isso com uma exegese lúcida dentro do contexto da época, você percebe, de acordo com alguns estudiosos, que Paulo ali estaria fazendo uma instrução específica para uma situação em Corinto, onde talvez as mulheres, muitas delas que haviam sido sacerdotisas de Afrodite, estavam causando tumulto e atrapalhando os cultos, especialmente quando elas queriam profetizar como faziam na época em que eram apenas servas ou prostitutas. Sim, prostitutas cultuais de Afrodite, porque naquela época muitas das sacerdotisas da deusa do amor também se prostituíam para sustentar o templo de Afrodite, que ficava em Corinto. E muitas dessas mulheres, além de se prostituírem, ganhavam a vida fazendo de maneira descontrolada uma série de prognósticos e profecias que eram encomendadas por pessoas que queriam saber o que iria acontecer na semana seguinte. Quando elas iam para a igreja cristã, acostumadas talvez à prática anterior, elas acabavam também querendo entrar em êxtase dentro da igreja ou falar tumultuando o culto. Por isso, naquela situação específica, Paulo sugeriu que era melhor que elas ficassem caladas e aquelas que tivessem um marido preferissem conversar com seu esposo em casa a respeito de questões teológicas. Paulo não estava, repito, sendo misógino. Era uma situação pontual, localizada da cultura de Corinto. É importante notar que em outras partes da mesma carta, da mesma epístola aos Coríntios, Paulo reconhece que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5,
por exemplo, mas outras partes também. Em outras palavras, quando Paulo disse para as mulheres ficarem caladas, ele não estava de maneira alguma sentenciando um silêncio absoluto em todas as circunstâncias, muito menos sendo misógino.